Fala aí, pessoa bonita, Vitor aqui, autor do último Arcanista, essa belezinha aqui. E hoje estou aqui para falar com vocês sobre como que é a minha rotina de escrita. Porque é uma coisa muito louca. Quando eu comecei a escrever, eu vi que eu queria seguir o ritmo do Stephen King. Mas ele tem um ritmo insano de escrita, em que todo dia, ele escreve 6 páginas boas. Isso dá pra ele, ali pelas contas, eu não lembro, 2 livros por ano, incluindo as revisões e todo o resto. E 2 livros por ano é muito legal. Então acho que o Percy Jackson, o autor do Percy Jackson, o Rick Riordan, tem um ritmo parecido de escrita. E eu comecei a pesquisar como que eu poderia ter um ritmo semelhante. Porque eu não acordava inspirado todos os dias, muito menos com vontade de escrever, muito menos com energia para escrever e para pensar no assunto. Então eu comecei a entender o que eu poderia fazer de diferente para poder transformar os meus hábitos, a minha rotina e encaixar algo em que todo dia eu ia tirar ali 6 páginas. Para isso eu tive 3 desafios principais e eu vou contar aqui para vocês cada um deles. O primeiro deles foi encontrar um horário para escrever. Porque o horário da escrita ele é muito importante. Eu senti que pra mim, quando eu tinha o mesmo horário de escrita, parecia que meu cérebro ele ia se ajeitando de forma que a hora que chegava aquele horário, se eu realmente escrevesse nele todos os dias, ele começava a ter uns surtos de ideias. Naquele momento, ele jogava ideias na minha mente e eu jogava elas pro papel. E isso foi muito importante pra mim, porque foi o aspecto chave aí ao redor do qual eu construí a minha rotina. Eu tentei escrever de manhã, tentei escrever de tarde, tentei escrever de noite. E noite foi péssimo. Eu não tenho a menor inspiração e criatividade de noite. Tarde é um pouco complicado pra mim, porque ali até umas 3 da tarde eu fico num estado de sonolência pós-almoço. E depois já começa a entrar um pouco na noite, onde eu já não tenho muita criatividade. Então o jeito era escrever de manhã. E aí eu já testei escrever assim que eu acordo, no meio da manhã, no final da manhã, um monte de coisa. Hoje, o que funciona pra mim é acordar, fazer um exercício, eu vou falar sobre isso, e depois eu venho e escrevo até a hora do almoço. Eu consegui remanejar meus clientes só pro final da tarde, que é onde funciona melhor, e eu tenho essas manhãs livres para conseguir fazer isso. Mas, quando eu escrevi este livro, o primeiro, eu na verdade acordava muito cedo, eu acordava às 5 da manhã e ia direto pro computador escrever, não fazia exercício nem nada. Se você está curtindo esse vídeo, deixa sua curtida aqui, ajuda muito a levar esse conteúdo para mais pessoas. O segundo ponto foi energia física. Quando eu comecei a minha carreira aqui, meu caminho de escritor, eu estava muito acima do peso, sem nenhuma energia, sem nada disponível em mim para trazer à luz ideias e colocá-las no papel. Eu precisei, portanto, ter um cuidado absurdo com a minha saúde para eu voltar aos trilhos. A pandemia foi péssima para mim no sentido de saúde. Eu desenvolvi a famosa pancemia e assim eu comecei esse processo que tem durado aí um bom tempo e que agora sim que eu consegui chegar no nível de energia que eu consegui. Acho que uns 3 anos depois, sem contar o período antes, que foi bem mais complicado. Então, todo esse aspecto exigiu que eu fizesse exercício físico, que eu me alimentasse muito bem, que eu tomasse suplementos, todo um contexto ali que foi essencial para que eu conseguisse ter essa energia. Então, os suplementos ajudaram bastante, mas o principal para mim foi meditação, tempo no sol, exercício físico e alimentação. Eu estava me alimentando pessimamente, comendo lanche, batata recheada, batata frita todo dia quase, muito doce, muita coca, muita coisa. Não estava fazendo exercício, não estava meditando, estava ficando em casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, estava sendo horroroso. Quando eu entrei nesse outro ritmo, aí sim eu comecei a ter mais gás, mais energia, e isso foi me permitindo voltar a ter capacidade física para escrever e editar um livro. Por sinal, eu falei desse processo de edição nesse vídeo aqui, se quiser dar uma olhadinha. Foi com essa energia aqui que eu consegui fazer aquilo ali, certo? E aí entra o terceiro aspecto, que é sono. Por que eu coloquei ele separado da energia? Porque se eu realmente escrevo de manhã, então pra mim eu preciso dormir muito bem. Porque senão eu vou me forçar a acordar cedo, tendo ido dormir tarde, não vou estar descansado, a hora que eu sento pensando, você não um zumbi assim. Então esse ponto pra mim é tão importante, eu nem preciso dormir muito, eu nem gosto de dormir muito, não gosto nem de dormir. Se eu pudesse entrar numa cápsula
e em meia hora ser reenergizado, eu o seria. Não tenho prazer em deitar, dormir, nada. Eu gosto só de estar descansado. Então, eu preciso aí de umas 7, 8 horas de sono por noite, senão eu lentamente começo a virar um bagaço e não faço nada. Por isso, eu comecei a trazer aí uma qualidade de sono maior, eu pesquisei como poderia fazer isso acontecer, então eu tenho um horário que eu desligo todos os meus eletrônicos, eu vou pra cama, começo a ler, depois de escovar o dente e tal, e eu fico lendo até cair no sono. Fim. E é todo dia, aquele mesmo horário, eu desligo o eletrônico e vou. Tem dia que eu passo um pouco? Claro, eu não sou uma máquina, eu não sou um robô, mas a meta é seguir isso e os dias que eu sigo eu acordo muito mais energizado, com muito mais capacidade criativa. Então, 3 pontos aqui importantes que funcionaram muito bem para mim e que trouxeram energia para a escrita, mas também que fizeram dessa minha rotina de escrita algo que me trouxesse a capacidade de seguir o que o Stephen King propôs, que é 6 páginas por dia. Hoje eu consigo escrever um capítulo por dia, alguns têm 4, hoje não. O do livro 2 está tendo de 7 a 10 páginas aí na média os capítulos. Então eu escrevo eles inteiros ali, já num formato que eu gosto de seguir, e dou uma revisada zona assim por cima só, para que depois lá na frente eu volte e revise tudo, transforme esse rascunhozaço em algo legível. Então este aí eu já estou falando agora do meu método de escrita, que eu expliquei neste vídeo aqui, então se quiser dar uma olhada lá, tamo junto, até a próxima.